Meus alunos do oitavo ano, nós vamos começar agora a nossa aula de número 19. Nessa aula a gente vai estar dando continuidade, né, ao nosso assunto da aula da unidade 2 do módulo 3, que é cinema. Nossa aula está baseada nas páginas 147 até a 155 do nosso livro. E a gente vai estar continuando hoje a primeira parte, que é a história do cinema. Depois a gente vai entrar em cinema no Brasil, as etapas pelo qual passou o cinema, né? Vamos falar também do cinema de animação e a técnica de stop motion. E vamos concluir esse assunto com as atividades relativas a essa unidade. Tá? 1940, tá? Na Itália, a tendência cinematográfica era o cinema de neorrealismo. Esse tipo de período, né, o tema que estava em alta era temas sociais. Em 1940 a Itália estava, né, na época, na Segunda Guerra Mundial. Então, é esse tipo de assunto que dava público, que estava em alta. Então, para não ter um alto custo na produção desses filmes, né, eles usavam atores não profissionais, tá? Conferia um menor custo na produção. No Brasil, tá, estava em vigor o chamado cinema novo, e que teve como seu expoente aí o diretor Glauber Rocha. Tá? Enquanto isso, né, acontece na Europa, acontecia o Nouvelle Vague, a nova onda, é uma proposta de renovação do cinema que foi feita em 1950. Tá? E qual que a gente teve como referência desse período? O Jean-Luc e François Truffaut, tá? Que eram os nomes que estavam em vigor na época como os mais ousados, mais produtores, mais notáveis do cinema. Bem, eu coloquei uma cena de um filme feito nesse período, né? Que é o Ladrão de Bicicleta, Ladrões de Bicicleta. Tá? Conta a história, né, de um rapaz na Itália, no pós-guerra, filho de 1948, a Segunda Guerra acabou em 45, e fala que aí, na época a Itália em guerra não, em crise por causa do pós-guerra, e não se arrumava emprego. Então esse rapaz arrumou um serviço, né? Não era um emprego, um serviço de colar cartazes nos murais, divulgando ofertas, divulgando o preço das lojas, aquela coisa toda. Só que ele fazia isso, como ele ia em vários lugares, colava em vários postos, ele fazia isso com a sua bicicleta. E nesse meio tempo, tá, ele teve a bicicleta dele roubada. Aí foi o primeiro filme a ganhar um Oscar de melhor filme estrangeiro. Bem, e depois disso o cinema foi tendo a sua evolução, tendo a sua continuidade progressiva. Na década de 70, os cineastas que se consagraram na história do cinema. Quem que a gente pode... Nós tivemos com o Poderoso Chefão, Francis Coppola. Nós tivemos com o Tubarão, né, Steven Spielberg. Tivemos Guerra nas Estrelas também, com o Jorge Lucas. Tivemos Taxi Drive, né, de Martin Scorsese. E tivemos o ET, o extraterrestre de Spielberg, tá, que está representado nesse selo do Correio dos Estados Unidos, por uma homenagem ao sucesso que o filme fez. Bem, o cinema, já no século XXI, o cinema, a evolução que aconteceu na fotografia, com o surgimento da máquina fotográfica digital, ela acabou se estendendo até o cinema. Então, as salas de cinemas passaram a adotar a tecnologia digital, tá? Da mesma forma que a fotografia. Então, os filmes de rolo, aquela coisa de botar 2 rolos, quando está terminando um, está passando, aquilo ali acabou, tá? Então, foi feita uma nova forma de produção de filme. Inclusive, a tela também é digital. E, para isso, foram feitos investimentos milionários no cinema. Paralelamente a isso,
tá? As grandes indústrias de filme, também aconteceram o surgimento de muitos filmes com formato independente, tá? E o cinema, ele teve uma evolução tão estrondosa, tão grande, que ele passou a ser uma linguagem artística, tá? Bem, e como é que estava no Brasil? Em 1896 nós tivemos aqui a primeira exibição, tá? A primeira exibição cinematográfica no Brasil foi em 1896. E, mano, na época era um problema tremendo, porque eram poucas as hidrelétricas que existiam, eram poucos lugares, estava uma sessão de cinema, de repente a luz faltava ou a luz caía. Então teve muitos problemas com isso para o cinema alavancar, né? Então nós tivemos produções nacionais de 1920 até 1930, tá? Foi o período que começou a produção cinematográfica ganhar um certo volume de produção, tá? O primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil chamou Cinédia, foi inaugurado em 1930, tá? E ele produziu alguns filmes, tipo Canga Bruta, de 1933, de Humberto Mauro, Limite, de 1931, de Mário Peixoto, tá? E também desse período eu coloquei para vocês aqui, né, o Cangaceiro, tá? E coloquei aqui a foto, né? É uma foto que ilustra o nosso livro, que é a dos grandes cineastas do cinema do Brasil. Uma homenagem foi feita a eles. Bem, 1940 foi a produção que estava em alta era chanchada. O que era chanchada? Era uma espécie de musical, tá? Em que se usava dançar e cenas, né, que levavam a pessoa a rir. Era uma comédia musical, tá? E a companhia que estava em alta era a Atlântica. Foi inaugurada em 1941 e ela serviu para revelar vários talentos, como Oscarito, Grande Otelo, Anselmo Duarte, tá? Já em 1949, tá, o Estúdio Vera Cruz revelou, né, o cineasta Amácio Mazzaropi, tá? Foi a época também do Cangaceiro, entre outros filmes, né? O Cangaceiro foi o primeiro filme brasileiro a ser premiado, tá? E no Cinema Novo, que teve sua origem em 1950 aqui no Brasil, foram produzidos filmes com baixo orçamento e que retratavam a realidade de questões sociais brasileiras, como, por exemplo, o filme Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Bem, já no Cinema Novo, o Cinema Novo ele teve uma intensidade maior de atuação na década de 60, tá? Principalmente como filme de crítica ao sistema político que estava em vigor, tá? E em 1960 também foi criado a Embrafilme, né? Porque o cinema passou a ser usado como instrumento de manipulação política, tá? Surge também as pornochanchadas. O que é pornochanchada? Danças, tá? Esse tipo de produção, ele surgiu na Itália, foi trazido para o Brasil. E dançava-se com roupas curtas, as mulheres se apelavam para a dança de forma que aparecia as roupas íntimas embaixo. Era uma dança, tá? Uma produção cinematográfica com bastante apelo erótico, tá? Já na década de 70, o Bruno Barreto gravou um filme que fez um grande sucesso, foi Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? 1980, o cinema entra numa crise. Por quê? Houve a extinção da Embrafilme e do Conselho Nacional de Cinema, tá? 1990, tá? Há uma crise de produção no cinema. E com a eleição, né, do governo Collor, né, a fundação do cinema brasileiro, tá? É feito
algumas atuações de forma que o cinema ele comece a se reerguer. Então, o cinema dessa época a gente chama de cinema de retomada, tá? Foi criado várias leis de incentivo, de apoio ao cinema, como lei do direito audiovisual, festivais de cinema. E é dessa época produções como Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, Central do Brasil, O Quatrilho, Que é Isso, Companheiro? Tá? Inclusive, esse filme ganhou um prêmio internacional, que é o Urso de Ouro de Berlim. E eu coloquei para vocês verem, tá? Aí, no século XXI, o cinema brasileiro ele passa a produzir filmes, né, que entram no circuito internacional. E eu coloquei aqui para vocês uma cena do filme Central do Brasil. Bem, o cinema, a produção de um filme, ela é constituída de uma série de etapas, tá? E essas etapas, a primeira etapa, tá? Essas etapas, ela envolve vários tipos de profissionais, tá? Para justamente cada um, dentro da sua especialidade, dentro do seu conhecimento, atuar nessas etapas. A primeira etapa se chama sinopse. Tá? O que é a sinopse? É a descrição resumida da ideia do filme. Nós vamos fazer um filme que vai tratar disso, disso, disso. Então, para fazer isso aí, o filme nessa fase aí, ele já tem a verba para o filme acontecer. Seja ela com alguma lei de incentivo, patrocínio, mas já tem uma ideia do que vai acontecer de acordo com a verba que ele consegue. A segunda etapa é chamada argumento ou pré-roteiro. Tá? O que é o argumento e pré-roteiro? Ele apresenta a história completa do que vai rolar no filme, porém ainda não tem o diálogo e a descrição da cena, não. Tá? Depois vem o roteiro, que é o texto completo com todos os diálogos e a descrição da cena. Para quê? Para ser escolhido o local onde vai ser rolado o filme, para montar cenário, se for o caso, e reserva de locais, transporte, tudo isso que envolva a produção em si. Depois tem a fase chamada storyboard, tá? Que é a pré-visualização e o planejamento visual. Tá? Então entra aí desenho, imagem sequencial, tá? Pré-visualização do filme, seu planejamento visual. Tá? E depois vem a filmagem propriamente dita. Tá? E nessa fase aí acontece as filmagens, né? São feitas várias vezes, vários ângulos, para ver qual é o melhor resultado, né? E as cenas não precisam ser necessariamente feitas todas elas na ordem do filme, não. A gente vai gravar todas as cenas de noite, tá? Então grava todas as cenas de noite que existem no filme, né? Depois todas as cenas são feitas na praia, vai para a praia, grava tudo lá, independente da ordem. Grava todas as cenas em dia de chuva, é feito assim. E depois, tá? Depois que é feito isso daí, tá? É que é feita a montagem do filme, tá? O filme é montado, né? A gente pensa que um filme é feito na ordem, não, ele não é feito na ordem. Ele depois vai, o diretor com os assessores dele, e ele vai assistir e vai fazer a montagem do filme. Tá? E nessa montagem é feita a seleção das imagens que melhor agrada, que melhor vai dar uma sequência mais harmoniosa para o filme. Tá? Os efeitos especiais, tá? E as cenas que fogem da nossa realidade. Tá? Então elas são executadas também fora do filme. E a sonorização, tá? Onde é feita a trilha sonora, que são as músicas e os diálogos. Há casos, por exemplo, que cenas feitas em área externa, né, é feita a filmagem, mas o som não fica bom. Então leva-se o ator para um estúdio e ali ele vai gravar novamente o áudio assistindo ali a cena que ele fez na externa, que é para ficar uma qualidade sonora melhor. Tá? Isso é feito durante a fase de sonorização. Bem, aqui a gente tem uma
uma foto, né, que está retratando uma produção de uma cena externa, né, o número de pessoas que são envolvidas nessa produção. Bem, agora a gente vai falar sobre o cinema de animação, né, a técnica stop motion, tá? O cinema de animação ele teve a sua inauguração, né, no início do século XX, tá? O primeiro filme de animação foi o Fantasmagoria, né, de Emile Cole. E depois nós tivemos Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. Foi o primeiro longa-metragem do Walt Disney, tá? Já o filme que é feito de animação, os personagens podem ser feitos de diversos materiais. Pode usar argila, isopor, um papelão, papel, tá? Só que em 1990 houve toda uma evolução, tá? Então houve uma transformação no processo de criação de filme de animação, tá? O Toy Story, por exemplo, é um filme que foi todo ele feito com computação gráfica, tá? Aí eu coloquei para vocês verem aqui um filme, tá? Que ele foi feito com a etapa de stop motion, né? O supervisor da animação, ele vai posicionando os personagens, ali é feito o registro daquela cena, das cenas principais, e o computador, ele complementa a sequência de imagem entre as principais. Então não tem mais essa coisa de filmar, não, o computador, ele faz a sequência do filme. Aí esse filme que a gente está vendo é um cenário, mas está retratando um filme que é O Homem nas Cavernas. Olha as pedras lá no fundo, olha aqui o Homem das Cavernas se posicionando, né? E é um filme que retrata isso daí, mas é um desenho de animação. Bem, então eu vou pedir para vocês, com base na nossa aula passada, nessa aula de hoje, vocês fazerem os exercícios, né, as atividades da página 154 e a 155, tá? Então, eu vou ficando por aqui, por hoje é só, e um abraço para vocês.